Nesse livro eu discuto a transição democrática do regime militar para a nova república, né, o chamado regime civil, que transcorre fundamentalmente entre o ano de 1974 e 1985. Na verdade, para compreender esse processo, eu precisei voltar ao ano de 1964, o ano do golpe militar, quando começa a se montar toda uma institucionalidade política que é o que vai ser reformada na transição chamada democrática ocorrida posteriormente. Ou seja, a partir de 74 começa um processo de transição que se limitou a reformar, não a abolir, a institucionalidade política ditatorial, autocrática, que é instalada paulatinamente a partir de 1964 e que dura aproximadamente 10 anos. Então é em cima dessa institucionalidade que se dá o processo de transição democrática. Essa transição começa na medida em que o modelo de desenvolvimento capitalista adotado pela ditadura militar, ele começa a entrar em crise, tanto em função de problemas internacionais, a crise do petróleo, a crise da economia mundial, quanto também em função das próprias contradições que esse modelo de desenvolvimento geraram na economia brasileira e na sociedade, né, gerando problemas entre as classes dominantes, né, as frações do sistema capitalista brasileiro e com as camadas populares. Então, nessa dinâmica, o regime militar começa a perder legitimidade tanto entre as classes dominantes quanto entre os trabalhadores, o que obriga os militares a iniciar um processo de transição em que a saída do regime se coloca como uma possibilidade. O problema é que a saída do regime, ela, pensada pelos militares e por setores das classes dominantes, ela tinha que se dar sem que aquela institucionalidade política altamente ditatorial, autocrática, repressiva, ela fosse desmontada na sua integralidade. Ou seja, os mecanismos de controle do conflito político e do conflito social, em grande medida, tinham que ser mantidos, porém, de maneira a acomodar algum tipo de ação política, de liberalização política, onde as classes sociais, principalmente os trabalhadores, pudessem canalizar o seu descontentamento de forma institucional. Ou seja, canalizar o seu descontentamento de maneira tal que a própria institucionalidade fosse capaz de absorver essas demandas sem que o conflito social explodisse numa situação de confronto e, quem sabe, até mesmo numa perspectiva revolucionária. Então, a primeira etapa do processo de transição foi denominada pelo próprio governo Geisel de distensão, e ela basicamente se limitou a explorar as possibilidades de participação política eleitoral que a própria institucionalidade política criada nos primeiros anos da ditadura admitiam. Então não é propriamente um processo de democratização, é um processo de ampliação dos mecanismos de participação controlada nos marcos da institucionalidade. Nesse período, né, entre basicamente 74 e 77, essa política favorece basicamente os setores da oposição burguesa, quer dizer, os setores do grande capital nacional, do pequeno e médio capital, que se mobilizavam no único partido de oposição que havia e que conseguem verbalizar suas demandas, principalmente por dentro dos dois partidos que haviam, né, Arena e MDB, e da legalidade eleitoral e política. Essa fórmula de transição fica claramente ineficaz, vamos dizer assim, na medida em que a partir de 77, 78, 79, as camadas populares iniciam um processo de mobilização e organização cada vez maiores, no sentido do ascenso da sua ação política e social, o que obriga o governo militar a iniciar um processo de reformas institucionais. Quer dizer, não só explorar as possibilidades que a institucionalidade apresentava, mas reformar a própria institucionalidade.
Então aí você tem um processo de reforma na legislação que trata da questão sindical, da questão partidária, da questão eleitoral. É aprovada uma lei de anistia que permite a volta de uma série de agentes e quadros da oposição. E é com base nessas reformas institucionais que transcorre o processo de abertura política, que se desdobra entre 77 e 82, e a crise final do regime militar, que perpassa uma crise econômica iniciada ali por volta de 81, que se aprofunda em 83 e que é marcada de modo bastante incisivo pela campanha das diretas já, que evidencia o enorme descontentamento popular com a continuidade do regime. O problema é que essa forma de saída do regime, que privilegiou a manutenção da institucionalidade política ditatorial, mesmo que reformada, ela favoreceu um movimento de conciliação política, tanto entre os quadros políticos do regime militar, sejam eles militares ou civis, quanto entre os setores da oposição moderada, oposição burguesa, que favoreceu uma política de conciliação e uma saída conservadora, né, do regime militar em torno de uma candidatura liderada pelo Tancredo Neves, um político conservador, com o apoio dos setores dissidentes do regime. Então a nova república nasce como um regime civil, né, onde os militares saem de cena, não completamente, porém sob a marca da continuidade da transição como um processo de reforma da institucionalidade autoritária. Então, dessa maneira, a institucionalidade autoritária, ditatorial, não é abolida, ela é reformada, e isso continua durante a chamada Nova República, o governo do presidente Sarney, que vai de 85 a 90 e que configura a chamada segunda transição.